palavra ao Rui Alves, que a partir deste momento apresentar-vos-ia o software. Obrigado, Ângelo. Obrigado aos participantes também e boa tarde. Como o Ângelo disse, o que nós vamos hoje falar, vamos apresentar um pouco esta aplicação que nós desenvolvemos, que a RCR desenvolve e comercializa, totalmente desenvolvida pela RCR, do Business Planner, que é uma aplicação para o desenvolvimento de estudos de viabilidade, planos de negócio e planos estratégicos. Portanto, é uma ferramenta de auxílio ao gestor ou ao consultor que trabalha em gestão. Eu ia só aqui partilhar então o ecrã. Ângelo, se me puderes dar então aqui a ligação. Ok. Portanto, eu vou aqui mostrar de facto, aqui a aplicação. Como eu estava a dizer, nós vamos percorrer este webinar de uma forma muito direta e explicar o que é de facto o conceito do nosso software e quais são as 3 áreas onde o software pode ajudar um consultor ou alguém na área de gestão a trabalhar. Plano financeiro, digamos, o estudo de viabilidade económica financeira, com a análise da viabilidade de um projeto de investimento. Um plano de negócios, que é algo também que está associado a um investimento, ou um projeto de investimento, à criação de um novo negócio, ou à reestruturação do negócio, ou à remodelação do negócio. E depois o plano estratégico, que contém também alguns tópicos comuns ao plano de negócios e ao plano financeiro, mas que na sua essência tem digamos, uma vocação mais para as empresas já existentes e para a área estratégica, ou seja, para a elaboração de um plano estratégico de remodelação do modelo de negócio, por exemplo, e de algumas estratégias que sejam necessárias fazer em função daquilo que é o investimento que vai ser feito. Esta é uma, de fazer esta introdução, de facto, o Business Planner é uma ferramenta de gestão, é uma aplicação que permite ajudar qualquer gestor ou qualquer consultor que trabalhe nestas áreas a desenvolver projetos de investimento, planos de negócios de uma forma muito rápida e muito ágil. Aqui a rapidez e a agilidade são muito em função daquilo que o software já permite fazer cálculos automáticos, não só a nível do plano financeiro, como também de uma série de ferramentas que disponibiliza no plano de negócio e no plano estratégico para ajudar o utilizador a desenvolver os seus textos relativamente ao plano de negócios e aos tópicos que estão associados aos planos de negócios. Portanto, e aqui a ideia é, de facto, demonstrar que o Business Planner é uma ferramenta na área de software de gestão e que a palavra-chave, digamos, é a agilidade que permite impor em qualquer trabalho que um consultor realize. Eu vou passar já só aqui a explicar, este é um ambiente de trabalho do Business Planner. O Business Planner permite trabalhar com mais do que um projeto de investimento, ou seja, eu se estiver a trabalhar com o software, eu posso fazer 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 500 projetos de investimento que não há nenhum limite, ou seja, é possível fazer os projetos de investimento e os planos que nós entendemos. O software tem aqui uma área, uma barra no topo, onde estão as opções principais, as opções de arranque. O novo permite criar um novo projeto, o abrir permite abrir um novo projeto. Estas 2 áreas do criar cópia e transferir são áreas mais de colaboração, ou seja, o criar cópia permite criar uma cópia do projeto que já existe e fazer várias simulações em cima do projeto de investimento original. Isto pode ser muito útil porque nós podemos desenvolver um projeto de investimento com uma determinada perspectiva e depois queremos alterar alguns pressupostos para verificar se em cenários pessimistas ou otimistas como é que o investimento reage e a viabilidade reage. E depois o transferir, que é a área, digamos, essa sim mais colaborativa, permite exportar e importar projetos entre vários utilizadores que tenham licenças do Business Planner. Significa, se eu tiver um cliente ou se eu tiver um colega meu a trabalhar com o software, nós podemos partilhar informação do projeto de investimento. Depois uma área de relatórios, é aqui onde é possível gerar os relatórios, mas eu já vou falar um bocadinho mais à frente nisso. E depois as áreas de definições, que são definições e o geral.
que são algumas configurações que o software permite fazer, e o simulador, que eu também já vou falar o que é um simulador de planos de empréstimos, que é uma das ferramentas nesta versão 2.0 muito útil e muito interessante de utilizar. E depois um segundo separador que tem a ajuda, onde aqui vocês conseguem ter acesso ao nosso suporte técnico online, às ajudas que existem sobre o programa, contactar o nosso suporte, que está sempre disponível a vos dar uma informação e a esclarecer dúvidas sobre a aplicação e sobre a forma como trabalhar com o software. Bom, mas sem demoras, o que eu fiz foi carreguei no abrir e fui à procura de um projeto. Tenho aqui o Demo Business Planner Angola, fui chamar este plano, e um projeto criado no Business Planner, e tem incluído estes 3 projetos. O plano financeiro, que é o estudo de viabilidade económico-financeira, ou a análise do projeto de investimento, a avaliação do projeto de investimento, o plano de negócios e o plano estratégico. Ou seja, eu, se estiver a trabalhar com um projeto, eu consigo fazer apenas só o plano financeiro se quiser, ou então, se quiser, posso fazer o plano de negócios ou o plano estratégico. O software já tem incluído, em qualquer projeto que eu faça, tem disponível ou permite ao utilizador trabalhar estas 3 áreas. Uma das vantagens deste programa é que, se repararem, ele está organizado, tanto o plano financeiro como o plano de negócio, como o plano estratégico, está organizado por menus. Estes menus são menus sequenciais, que contêm toda a estrutura base, aquilo que é o mais usual, as boas práticas, que é usado nas boas práticas de um projeto de investimento, ou de um plano de negócio, ou de um plano estratégico, em termos de áreas que se devem ser preenchidas e devem ser trabalhadas. É claro que existem outras abordagens, eventualmente, mas nós trabalhamos com uma abordagem muito até relacionada com a academia. Nós estamos presentes em algumas, o nosso software é utilizado em algumas instituições académicas, nomeadamente na área da Lisboa, em Setúbal, no Instituto Politécnico de Setúbal, onde é utilizado não só no laboratório de contabilidade dos alunos finalistas da Escola de Gestão, da Business School, mas também é utilizado na incubadora de startups para trabalhar os seus projetos reais de expansão e de arranque nas startups. Portanto, e nós, os profissionais que trabalham com esta aplicação, revêem-se bastante nos menus e no conteúdo que nós organizamos através destes tópicos e que são muito importantes para guiar um utilizador. Então, ia passar aqui para o plano financeiro, vou começar no plano financeiro ou no estudo de viabilidade, e nós começamos, estou aqui só a mostrar digamos, um mapa de pressupostos. Nós conseguimos aceder diretamente aos menus e aos mapas através do duplo clique aqui nos menus laterais. O mapa de pressupostos é um mapa muito básico, um mapa onde é necessário, onde é usado para colocar algumas informações sobre taxas, nomeadamente taxas de IVA, taxas de imposto, taxas de imposto sobre o rendimento, imposto sobre o consumo, a segurança social, pagamentos de prazos médios de pagamento ou prazos médios de recebimento. Se não existir IVA, se não existir segurança social ou algo do género, que seja alguns impostos que se queira fazer um projeto sem isso, é uma questão de não colocar esta informação, e o software não calcula, não faz os cálculos em função destas taxas, mas é, digamos, um mapa muito introdutório de que são os pressupostos de trabalhar. O exemplo que eu estou aqui a demonstrar é um exemplo para 5 anos, ou seja, vai de 2020 a 2024, porque foi aquilo que foi definido, neste caso, um exemplo por mim, que foi definido um projeto que eu queria fazer a começar em 2020 com 5 anos de projeção. Mas o software permite ir até 20 anos de projeção, ou seja, para projetos de investimento um bocadinho mais longos, onde o retorno de investimento seja mais longo no tempo. Estamos a falar de investimentos públicos ou investimentos com alguma dimensão, a nível da construção, a nível do imobiliário, a nível da agricultura, por exemplo, e que possam ir até 7, 8, 10 anos, 15 anos, 20 anos. O software permite fazer essa configuração. Ou seja, o exemplo que eu estou a dar aqui é de 5 anos, no entanto, também pode ser menos. Nós podemos alterar e configurar um projeto para 3 anos ou para 2 anos, consoante for aquilo que o utilizador queira e que seja digamos, a lógica do projeto.
Então, como é que o plano financeiro está organizado? Bom, está organizado no que são os 3 vértices de um projeto de investimento. Nós, para elaborarmos um projeto de investimento, até chegarmos à viabilidade, à análise da viabilidade ou à avaliação desse projeto, nós vamos necessitar, e a avaliação em função, depende daquilo que é a ideia do retorno do investimento para os investidores, e os investidores podem ser investidores externos, pode ser o banco, são também os sócios da própria empresa. Portanto, tendo em conta esse resultado final que nós queremos obter, verificar se o investimento que vamos fazer agora, à cabeça, no final de 5 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, vai ser viável ou não, vamos ter algum retorno. Portanto, para além dos pressupostos, existem 3 vértices. Um deles é o investimento, o segundo é a exploração, e na exploração temos os rendimentos, as vendas dos produtos, as vendas de mercadorias, etc., e os gastos de exploração, que estão associados aos recursos humanos, aos gastos com pessoal, gastos com fornecimentos externos, como eletricidade, etc. E depois temos um terceiro vértice, que é a área do financiamento, ou seja, é possível conjugar estas 3 áreas: investimento, exploração, que são os cash flows que dão origem aos cash flows de investimento, a exploração, que dão origem aos cash flows de exploração pelos custos e pelos rendimentos, e depois, no final, o financiamento, que é aquilo que vai, digamos, fechar este ciclo destes 3 vértices que são muito importantes. A partir daí, o software depois tem todos os mecanismos para gerar mapas previsionais e mapas de análise. Também de referir que o software, e aqui posso já mostrar este menu 17, permite trabalhar com dados históricos, ou seja, o software não está preparado apenas, exclusivamente para empresas novas ou para negócios que estão agora a começar, mas também está preparado para empresas e para negócios que já existam e que queiram fazer uma expansão, ou que queiram fazer uma remodelação, ou queiram se candidatar a um determinado apoio estatal ou apoio do banco. Portanto, todos os dados, se for uma empresa já existente, os dados históricos são aqui contabilizados, são aqui colocados no balanço e na demonstração de resultados, e automaticamente eles vão entrar para a análise do projeto que vai ser gerado depois a José. Então vamos começar aqui na parte dos investimentos. Portanto, o menu 2 é a área dos investimentos, é por onde nós devemos começar. No entanto, o software permite ao utilizador começar onde quiser, portanto não há uma regra instituída. O que nós fizemos foi criar, para além de criar mapas e mecanismos de trabalho como uma ferramenta nesta área de gestão, nós criamos esta estrutura, e esta estrutura permite a quem está a trabalhar com o software perceber exatamente o que é que vai fazer a seguir. Ok, eu tenho os investimentos. Então, os investimentos a seguir têm as depreciações, tenho que fazer as depreciações. A seguir tenho o rendimento, então vou definir a projeção das vendas. Então, isto permite aos utilizadores, a quem está a trabalhar com o programa, a não se esquecer e a estar sempre focado naquilo que é o desenvolvimento de um projeto de investimento, seguindo esta estrutura, que é a estrutura que nós sugerimos. Portanto, nos investimentos, eu já tenho aqui algum material preenchido, de referir que nós trabalhamos com a lógica, e estão aqui a ver a lógica do ano zero. O que é isto do ano zero? Nós temos os 5 anos e depois temos o ano zero. Bom, o ano zero é o ano 2020, só que é o arranque do investimento. É o início do investimento. Isto porque nós utilizamos uma metodologia de análise de projetos de investimento designada por cash flows descontados, ou os discounted cash flows, e esta metodologia trabalha e vai achar o valor utilizado líquido, a taxa interna de rentabilidade, o prazo de recuperação, e trabalha com o ano zero. Ou seja, o ano zero é algo que é colocado, é onde nós vamos colocar o nosso investimento inicial. Ele corresponde ao ano 2020, mas se eu colocar na coluna do ano 2020, significa que eu estou a dizer que o investimento é feito no final do ano e não no arranque do projeto. Então o ano zero simboliza esse arranque do projeto, e em termos de metodologia de cálculo para os cash flows descontados, é muito importante que esta definição esteja colocada. Então, como é que eu posso... Nós aqui estamos a ver que temos terrenos e recursos naturais, edifícios, e já tem aqui valores. Mas o software permite, se eu vier aqui às imobilizações corpóreas, definir, por exemplo, item a item. Ou seja, significa que eu, quando estou a orçamentar um projeto de investimento, quando estou a orçamentar os investimentos, eu posso colocar aqui no Business Planner, neste programa, todos os investimentos, um a um, ponto a ponto, e os valores exatos desse investimento.
Nestes mapas, por exemplo, aqui no equipamento básico, eu, se quisesse, posso adicionar uma nova máquina. Posso dizer assim, ok, carrego neste botão, adicionar investimento, e vou aqui adicionar uma nova máquina. Então posso colocar uma máquina X. Pronto. E esta máquina X vai ter um custo de 30 mil. E então, o que eu estou a fazer, eu estou aqui a trabalhar em dólares, portanto não estou a trabalhar em coisas nem em euros, 30 mil dólares. Então o que eu fiz aqui foi adicionar ao meu conjunto de investimentos mais uma máquina. Quando eu faço isso, automaticamente o software vai repercutir este investimento em várias áreas do projeto, nomeadamente, se viermos aqui às amortizações ou às depreciações, a nossa máquina já vai estar aqui. Ou seja, máquina X. E aqui nas depreciações, que é um dos componentes do vértice que eu falava de investimento, e que é muito importante também para o cash flow de exploração, que é definir quais são o grau de amortizações. E eu também, da mesma maneira que eu posso definir e configurar investimentos pontuais, ponto a ponto, em vez de dizer assim, ok, equipamento básico no total é 1 milhão. Não, eu posso dizer, ok, máquina de embalamento é 30 mil, esteira de distribuição é 10 mil, etc, etc. Posso fazer essa configuração e a partir do momento em que eu faço isso, o software depois permite-me fazer as configurações a nível de taxas de amortização direta. Eu aqui posso dizer que a máquina X, que foi criada ainda há pouco e já foi aqui adicionada, pode ter uma taxa de 20% diferente de todas as outras. Ou seja, significa que eu aqui tenho um grau de customização, um grau de personalização muito grande, porque em vez de estar a tomar o todo do investimento e arranjar uma taxa média, eu estou a fazer parametrizações e configurações ponto a ponto, item a item, investimento a investimento. Do ponto de vista de investimento, nós temos aqui equipamento básico, equipamento de transporte. Neste caso aqui eu tenho 3 linhas, mas eu posso adicionar mais linhas. Como viram, eu estou a adicionar aqui linhas em branco e posso escrever o que quiser aqui nestas linhas e atribuir o que eu quiser aqui ao valor de investimento. Posso remover depois as linhas, posso adicionar. Isto eu estou a trabalhar só num único projeto, não é? No meu projeto de investimento. Equipamento biológico, outras amortizações. Depois temos o IVA também, ou o imposto sobre o consumo, se for esse o caso. O software permite adicionar e parametrizar imposto sobre o consumo em função dos investimentos ou até em função das vendas, como eu já vou mostrar. Portanto, aqui, como veem, o software permite ter uma ampla abrangência a nível do que é que são os investimentos. Os investimentos corpóreos, incorpóreos também, projetos de desenvolvimento, programas de computador, propriedade industrial, neste caso não tem nada aqui, mas eu posso adicionar um item. E isto tem a vantagem de que qualquer investimento que eu vá colocar lá, ele vai ter depois a ação e vai ter influência jusante no projeto e é ilimitado. Eu posso colocar o grau de investimentos que eu quiser. Ou seja, e esta questão, chamo mais uma vez a atenção, que esta questão da personalização e desta descrição pontual de cada um dos investimentos, eu vou aqui pagar o máquina X, que não vou utilizar, de cada um destes investimentos tem uma vantagem muito grande que eu consigo parametrizar um a um, exatamente como se estivesse a fazer uma orçamentação. Que ao fim e ao cabo é essa orçamentação. Bom, então temos este vértice já preenchido, os investimentos e as depreciações que estão associados ao investimento. E agora temos a nossa área da exploração, que vai dar origem aos cash flows de exploração. Os rendimentos e os gastos. Nos rendimentos nós organizamos isto por mercado, ou seja, é possível nesta nova versão, e aqui nas definições nós podemos ir lá e alterar, organizar em 2 mercados. Eu posso fazer a divisão em mercados dentro da projeção, mas posso fazer ainda uma divisão adicional, que é colocar mesmo em folhas separadas a projeção para um mercado nacional ou um mercado de exportação. E eu posso dar aqui nomes diferentes. Posso colocar aqui mercado Angola e mercado Europa, por exemplo, e isto iria-me definir os meus mercados que iriam aparecer aqui. Produto nacional, mercado nacional, mercado de exportação, apareceriam aqui produtos para mercado Angola e mercado de exportação. Isto, ao fim e ao cabo, o montante global é o que vai entrar depois para a análise dos cash flows, mas esta divisão pode ser interessante do ponto de vista de relatório, ou seja, quando eu estiver a fazer o meu relatório final, pode ser interessante eu apresentar um mapa onde haja uma divisão entre mercados.
E então como é que eu faço a projeção das vendas? Bom, neste caso aqui esta empresa é uma empresa não vende produtos, e aqui também chamar a atenção que apesar do software ter tem muitos mapas, mas há mapas que em função do negócio que eu estou a trabalhar podem não ter necessidade de serem preenchidos. Neste caso aqui do mercado de venda de produtos, a empresa é uma empresa, neste exemplo, é uma empresa de logística que distribui e comercializa mercadorias, portanto não tem produtos, não tem produção, então só tem serviços e vendas de mercadorias. E eu vou aqui passar para as projeções de serviços e já estamos a ver aqui que no mercado 1, para o mercado nacional, neste caso tido como mercado nacional, existe já aqui projeções. E estas projeções são adicionadas também, ou seja, eu posso chegar aqui e adicionar os valores que eu quiser e automaticamente o software faz esses cálculos, ok? Portanto, é como se eu tivesse... O software está a criar linhas de forma dinâmica, não só nos investimentos, como aqui também nos produtos e em outras áreas que eu já vou mostrar também. No caso das mercadorias, a mesma coisa. Neste caso aqui tenho no mercado de exportação, como eu só defini o mercado de exportação, eu depois internamente defini outros submercados e disse que ok, há um outro mercado que é a Europa e a Índia e a China, e onde aqui eu tenho estas mercadorias que eu vou vender para lá. Portanto, e elas estão identificadas e estão definidas. Automaticamente o software faz o cálculo aqui em baixo e já está a associar isto aos mapas mais à frente. A rapidez, como eu dizia ainda há pouco na introdução deste webinar, é a rapidez e a agilidade que trabalhar com o Business Planner facilita imenso o trabalho de qualquer consultor que esteja a fazer um projeto de investimento. A segunda parte do segundo vértice da exploração são os gastos. Temos os gastos com mercadorias, consumo de matérias-primas, neste caso não há, mas há os custos com mercadorias, e estão aqui, onde eu atribuo a margem de venda das mercadorias. Os gastos com pessoal, tem aqui um mapa de resumo e depois um mapa detalhado, onde eu também posso adicionar várias linhas e posso alterar todas estas designações para criar um mapa de pessoal e remunerações mais detalhado. Este é um exemplo que eu tenho aqui, mas em vez de responsável de logística pode ter responsável de fábrica. Não é? Eu posso chegar aqui e dizer que é o responsável de fábrica, não é? Posso escrever o que eu quiser e automaticamente, se reparar, eles adicionam aqui em baixo. Portanto, o software, tudo o que são estas linhas, elas permitem adicionar itens e permitem configurar. E aqui neste mapa eu estou a definir tudo o que são os custos que eu vou ter com o pessoal. Depois temos os fornecimentos e serviços externos, como a água, a eletricidade, os seguros que se paga, pronto, aquilo que é considerado fornecimentos e serviços externos. E aqui então já tenho os três vértices, os dois vértices, perdão, o investimento, a exploração, e a partir daqui eu já começo a ver alguns mapas já pré-preenchidos pelo programa, nomeadamente a nível do fundo de maneio, a variação de fundo de maneio, o crédito concedido a clientes, as necessidades de inventário, um mapa muito importante que é o crédito concedido e obtido do Estado, o cálculo dos impostos a pagar, ou os impostos que vão ser dedutíveis. Tudo isto está preparado para ser automaticamente preenchido a partir do momento em que nós estamos a trabalhar o investimento e a exploração. Tendo estes dois vértices, investimento e exploração feitos, então agora vamos passar para o financiamento. Como é que eu vou financiar todo este investimento em função da previsão, em função da orçamentação que eu tenho parametrizada para as vendas e para os gastos? Neste caso, o menu 7 é aqui onde nós definimos os financiamentos. E o software, como eu disse ainda há bocado, como está preparado para empresas que não são empresas novas, startups ou empresas que estão a ser criadas de raiz, mas também para a reestruturação ou para a remodelação ou para o reinvestimento de empresas já existentes, se forem empresas já existentes, é normal que essas empresas tenham não só histórico de investimentos, mas também tenham um histórico de financiamentos. Uma empresa que tem um empréstimo de há 2 anos para cá, se for fazer uma previsão agora para 2024, é natural que esse empréstimo, durante os próximos 5 anos, terá que ser pago ao banco e terá que ser pago mensalmente, anualmente, seja o que for, e o programa permite fazer essa integração, aqui nesta zona de amortização de financiamentos históricos. Os financiamentos, de facto, é um mecanismo, uma ferramenta que o software tem para trabalhar cálculo financeiro, é puro cálculo financeiro, ou seja, em vez de eu estar a calcular os juros, as amortizações, as prestações que eu tenho que pagar ao banco
numa folha de cálculo à parte, o que o programa permite fazer é fazer esses cálculos para o utilizador através da introdução de determinados pressupostos. No financiamento, eu tenho aqui um exemplo que é o plano 1. A empresa precisava de fazer um financiamento neste valor, acima dos 2 milhões de dólares. Mas eu posso adicionar mais do que um plano. Como é que eu adiciono e como é que o software faz estes cálculos todos? Se eu fizer mais, ele vai adicionar um novo plano. E o novo plano aparece a área dos pressupostos. E eu, ao definir um plano de empréstimos, eu posso definir o valor, indicando qual é que é o valor que eu quero, a taxa de juros, pode ser taxa zero também. Há determinados empréstimos que podem ser contraídos a taxa zero, sem qualquer juro. Em Portugal estamos muito habituados a isso, há alguns projetos de investimento que têm apoios do Estado, apoios estatais. Número de meses de financiamento, nós podemos colocar os meses que quisermos, aqui eu vou colocar 36. Se o pagamento é mensal, trimestral, quadrimestral, qual é que é a data de início? Eu aqui vou colocar até 1 de janeiro de 2020, de contrair o financiamento, mas também posso colocar isto a partir de julho. Qual é que é os termos de negociação do financiamento? Se é normal, se tem períodos de carência, se tem períodos de diferimento, ou seja, como é que eu posso negociar esse projeto? Como estão a ver aqui, isto é cálculo financeiro, é aquilo que é ensinado nas faculdades e aquilo que é utilizado pelos próprios bancos para calcular um plano de empréstimos, um planeamento do empréstimo. Se as amortizações vão ser constantes, se vão ter prestações constantes, e depois se existem impostos associados, ou imposto sobre o consumo, se existe, ou se imposto seu. A partir daqui eu faço o calcular plano de pagamentos e automaticamente o plano 2 é adicionado e o software calcula-me todas as prestações mensais, os reembolsos de capital, o grau de juros e todos estes valores que estão aqui estão a ser automaticamente integrados dentro do projeto. Vocês imaginem que em vez de ter uma folha de cálculo e precisam do cálculo do valor total dos juros, precisam do valor total das prestações, das amortizações de capital, vão ter que fazer esse cálculo à parte e depois integrar dentro de uma folha de cálculo que é o projeto de investimento, com os valores globais. Aqui o software já faz esse cálculo automaticamente. E tudo, ele calcula, neste caso, mensalmente os valores, mas depois vai agregá-los em formato anual e estes valores, este mapa está aqui já criado, já está a influenciar os cálculos à frente do projeto. Okay? Portanto, todos os planos, e eu permito criar vários planos aqui, vários planos de empréstimos, até porque um projeto de investimento pode ter, eu posso negociar com o banco um determinado empréstimo para imóveis, para construção, por exemplo, ou para remodelação de imóveis, mas posso negociar outro para compra de máquinas ou para compra de veículos, portanto, e aqui o software permite colocar esses vários níveis de financiamento. Mas o software tem ainda uma ferramenta muito interessante que é, no seguimento do plano de financiamento, um simulador. E aqui o simulador que eu falava ainda há pouco no início, este simulador serve para quê? É um simulador que faz o mesmo trabalho que faz os planos de empréstimos dentro do projeto, só que não está associado a nenhum projeto de investimento. Ou seja, é uma ferramenta, é como se fosse um atalho à parte. E isto permite fazer o quê? Permite-me que eu, sem ter que estar a influenciar os valores de um projeto de investimento, possa fazer simulações sobre cálculo de empréstimos, sobre um determinado empréstimo que eu vou pedir ao banco. Eu posso estar numa fase, um exemplo que eu vou dar, eu posso estar numa fase de negociação na compra de uma determinada máquina. E essa máquina, eu não quero ainda colocar o empréstimo dentro do projeto, mas eu estou a negociar com o banco. E eu, para saber como é que é de negociar com o banco, eu posso criar aqui, nesta simulação, o valor que eu acho que é aquele que eu consigo integrar dentro do meu projeto. Aqui vou colocar 7%, vou colocar aqui 24 meses, imaginem, e vou colocar aqui com, vamos colocar isto desde 1 de janeiro, por exemplo, e vou colocar aqui com períodos de diferimento 6 meses, ok? Ou 3 meses. Significa que eu tenho aqui um empréstimo, estou a negociar com o banco um empréstimo a 7% para 2 anos, com 3 meses de diferimento. Nos 3 meses que eu pus de diferimento, não houve lugar a pagamento nem a reembolso de capital, e o empréstimo foi acumulando juros, e o software fez o cálculo deste projeto. Então o que é que eu posso fazer com isto? Posso guardar, como eu vou guardar aqui,
vou guardar aqui esta simulação. Posso imprimir este plano ou posso exportá-lo para Excel se eu quiser trabalhar com ele. Aliás, uma das vantagens que o software tem, qualquer um dos mapas que eu já vou mostrar daqui um bocadinho, pode ser exportado para o Excel. Eu posso exportar este plano e posso juntar este plano a um dossiê que eu estou a trabalhar para negociar com o banco. Significa que eu, com estes cálculos aqui, eu consigo chegar ao banco e consigo ter uma fonte muito rápida. Como viram, isto é só chegar aqui, pressupostos, alterar a taxa de juros, se eu quiser mudar o valor do empréstimo e mudar aqui a taxa, automaticamente o software faz-me os cálculos, refaz e viram a rapidez disto. Isto é puro cálculo financeiro, uma calculadora financeira que o software tem dentro, e isto permite-me eventualmente até negociar com o banco, ir ter com o banco e negociar prazos ou taxas de juros e tentar depois associar ao meu projeto. No entanto, o que eu fiz aqui é um simulador. Imaginemos que se eu negociei com o banco aquele projeto e ele foi aprovado, então eu posso chegar aqui e incluí-lo dentro do projeto. Como? Fazer aqui o importar simulação, vou buscar a simulação que foi criada e o software automaticamente cria-me o plano 2 com o banco Y e o valor com que eu tinha simulado. E eu posso fazer várias alterações em cima disto, várias alterações que eu quiser, que estou a utilizar esta ferramenta de cálculo de empréstimos, que é extremamente útil porque, como todos nós sabemos, e vocês sabem melhor do que eu, desenvolver e fazer o cálculo financeiro de um projeto, de um plano de empréstimos, às vezes é muito complicado e precisamos ter folhas de cálculo muito complexas, de Excel, etc. E desta forma nós temos aqui uma ferramenta muito interessante, até mesmo para negociar com o banco. Bom, então, mas estes terceiros vértices então, que eu mostrei, o investimento, os rendimentos, a parte da exploração, rendimentos e gastos e o financiamento, permitem-nos agora perceber como é que nós vamos chegar aos mapas previsionais. A demonstração de resultados, o orçamento de tesouraria, que é calculado pelo programa, o orçamento financeiro, o balanço contabilístico e previsional, e depois começamos a entrar aqui na área já de análise, e aquela área que é a mais importante do ponto de vista de análise da viabilidade de um projeto. Os cash flows previsionais, o software cria e calcula automaticamente o mapa de cash flows, faz a análise de cash flows neste menu 13, onde já está a calcular o valor atualizado líquido, a taxa de interna de rentabilidade, o prazo de recuperação, que neste caso, com um projeto de 5 anos, é 3,25, significa que é um projeto viável, até corroborado até pelos restantes indicadores. E depois temos um dashboard de decisão, e neste dashboard de decisão nós conseguimos ver onde é que o software nos informa que o nosso projeto está bem ou está mal. Ou é um bom projeto ou é um mau projeto. E aqui conseguem ver neste gráfico, o software faz o gráfico em função da comparação do que é o VAL, que é igual a 0 se for atualizado pela TIR, se for atualizado pela TIR, pela taxa interna de rentabilidade, ou o VAL que o projeto gera, ou seja, o excedente que o projeto vai gerar ao final de 5 anos para os investidores. Este mapa aqui permite-nos ainda também fazer algumas simulações. Imaginem que eu quero saber eu quero saber se o projeto, com os pressupostos que tem, de investimentos, de exploração, etc., se eu aumentar os custos em 5%, qual é que é a alteração que ele vai sofrer? Ou se eu aumentar em 10%, qual é que é o choque que isto vai sofrer? Como estão a ver, o software está a mudar automaticamente os pressupostos e está aqui a recalcular tudo o que é gráfico e tudo o que é indicadores. E neste momento eu estou aqui a fazer uma simulação de 5, 10, 20%. Posso fazer também para os investimentos, posso fazer individual ou posso complementar investimentos com gastos, e isto é um formato do software fazer simulações. Depois tem também uma análise de sensibilidade, onde permite fazer também uma análise deste género, que é alterar, criar aqui alguns cenários de simulação pessimistas ou otimistas em função do projeto, em função daquilo que é o mercado, por exemplo. E depois tem alguns indicadores de cinto, nós chamamos de indicadores-chave, os cash flows e o mapa de cash flows aqui criado, a demonstração de resultados, o balanço, a análise económica ou financeira, com alguns indicadores
para os 5 anos do projeto e indicadores que são aqueles mais utilizados e mais usados para a análise de projeto de investimento. E, portanto, então, aquilo que iba demonstrar é o software permite, neste estudo, no estudo de viabilidade, desenvolver tudo o que é um projeto de investimento, desde a área de definição dos investimentos, as amortizações e depreciações desse investimento, a exploração, rendimentos, produtos, venda de produtos, projeção de serviços, de mercadorias e os gastos de exploração, recursos humanos, pessoal, fornecimentos e serviços externos, etc. O financiamento e depois no final o software faz todos os cálculos de forma automática. E aqui é esta facilidade que o software tem de colocar, ter já os mapas já desenvolvidos, já totalmente ligados e totalmente projetados para isso, que auxilia e permite aos utilizadores desenvolverem um projeto de investimento de uma forma muito rápida. Se repararam, todos os mapas que eu mostrei têm aqui este símbolo, estes símbolos aqui em cima. Um é a ajuda sobre o mapa, este símbolo da impressora é o que permite imprimir o mapa para uma impressora, para PDF, e este símbolo da Excel permite exportar o mapa para Excel. Isto pode ser útil do ponto de vista, se eu tiver algum fecheiro Excel ou algum fecheiro Word, ou se estiver a trabalhar noutra área, e aquele mapa pode ser interessante para eu fazer alguns cálculos extra que o software não faça, mais específicos, mais personalizados. E então podemos utilizar este método. Então agora passamos para a parte dos mapas do plano de negócios. Plano de negócio e plano estratégico não são semelhantes, porque têm áreas de abordagem diferentes, mas utilizam as mesmas metodologias, ou seja, trabalhar com um plano estratégico e o plano de negócios é a mesma coisa do ponto de vista dos menus e daquilo que é a interação com os menus. Aqui já passamos por uma área onde tem muito texto, tem os textos para poderem ser preenchidos, nomeadamente aqui, por exemplo, na localização das instalações, este ponto é um texto que já foi preenchido, neste caso por mim. Se eu quiser alterar o texto, nós vamos estar a trabalhar com um editor de texto, como estão a ver, isto é um editor de texto, como se estivesse a trabalhar com o Microsoft Word, onde eu vou colocar as minhas, e tem estas formatações todas possíveis de fazer, onde eu vou escrever aquilo que eu entendo nestes tópicos todos, e estes tópicos permitem-se verificar, são extremamente completos, tem tudo o que é necessário colocar num plano de negócios. Como eu disse ao início deste webinar, podem não ser todos incluídos, dependendo muito do tipo de negócio que eu tenho ou não, ou podem ser todos incluídos, portanto, depende muito da área do setor. Aqui os textos podem também levar imagens, neste caso aqui eu tenho uma imagem que foi inserida aqui dentro do texto, e todos estes textos, depois a vantagem que estamos a ter é que, em vez de eu estar a trabalhar no Microsoft Word, eu estou a trabalhar num software totalmente organizado e formatado. Significa que eu estou a trabalhar como se fosse uma base de dados, onde eu posso aceder logo imediatamente através dos menus às várias áreas que compõem um projeto de investimento. Para além dos textos, as áreas de texto, e aqui é perceptível através destes ícones que existem aqui, eu posso, existem zonas que nós chamamos as zonas de já pré-preenchidas, que são zonas como, por exemplo, os objetivos estratégicos, onde eu posso adicionar um objetivo estratégico e existe um conjunto de lista de referências que eu posso adicionar. Imaginam que um dos objetivos estratégicos da empresa era aumentar a formação de recursos humanos. E eu colocava recursos humanos e aumentava essa descrição. E colocava a descrição. Outro objetivo estratégico para este plano de negócios era explorar novas fontes de financiamento, ou então reduzir os custos de funcionamento, ou a capacidade, ou apostar no mercado internacional. Vamos para esta. E eu conseguia colocar aqui uma descrição. Se repararem, o que o software já está a colocar aqui está a adiantar texto para que eu possa trabalhar mais rapidamente, a tal questão de ser mais ágil a trabalhar. Estas definições que nós chamamos listas de referências estão espalhadas pelo plano de negócio e pelo plano estratégico e abrange estas áreas todas, desde a análise de PEST, a análise dos stakeholders, a análise SWOT, a famosa análise das 5 forças de porta, que permite analisar a estrutura digamos, a estrutura do setor. Eu aqui vou mostrar a análise SWOT, o ponto 9, para verificarem como é que ela é desenvolvida. Portanto, toda a questão da análise SWOT, os pontos fortes, pontos fracos, pontos, oportunidades e ameaças, e elas são definidas aqui. Ou seja, eu posso vir aqui definir
vou definir um ponto forte. Em vez de estar a escrever diretamente, o software já tem algumas informações, já tem algumas listas que eu posso aqui buscar. Imaginem que uma dos pontos fortes da minha empresa era, de facto, tinha uns vendedores com uma grande capacidade bem formados e uma capacidade comercial forte. Então, eu tenho aqui esta opção, equipa comercial forte, e coloco. E depois posso até identificar qual é o grau de importância que tem dentro dos meus pontos fortes. Se eu não identificar aqui nenhum item dentro dos pontos fortes, basta-me ir aqui às definições e às listas de referência, selecionar pontos fortes e adicionar aqui, escrever aqui mais qualquer coisa e adicionar aqui como à referência, e eu passo a ter mais um item para trabalhar. Portanto, estou a imaginar se eu tiver que preencher isto tudo diretamente à mão e escrever texto, demora muito mais tempo. Se eu utilizar aqui as opções e as funcionalidades de vir à lista, pontos fracos, o que é que são como pontos, ou pontos fortes, o que é que são considerados como pontos fortes, ou pontos fracos, baixo investimento em inovação, ok, é um ponto fraco nosso. Portanto, e nós estamos a trabalhar com as tais listas de referência, e isto é viável aqui, é viável no plano estratégico também, quando vamos aqui à análise de PEST, às 5 forças de Porter, por exemplo, demonstrar aqui as 5 forças de Porter, estão a ver aqui a rivalidade em concorrentes, o poder negocial dos clientes, o poder negocial dos fornecedores. Se eu adicionar mais, tenho aqui já uma lista. A indústria a abastecer não constitui um cliente importante. Pronto, pode ser uma das lógicas. Como é que nós preenchemos e como é que nós chegamos à conclusão de que estas eram listas de referências interessantes de colocar? Mais uma vez, com a ligação que nós temos muito próximo da área científica e da área da academia e da área das faculdades. Ou seja, tudo o que está aqui representa as boas práticas que existem no desenvolvimento de um plano de negócios, no desenvolvimento de um projeto de investimento, no desenvolvimento de um plano estratégico. Não só os modelos que nós usamos, como também toda a composição dos textos, toda a orientação destas listas de referências, por exemplo, que estamos aqui a demonstrar, elas estão enquadradas dentro de uma base teórica que é utilizada depois na prática pelas empresas na área da consultoria e no mercado empresarial. Depois, ou seja, eu não vou aqui estender muito mais aqui, digamos, em termos de plano de negócios, como veem, os menus são bastante extensos, até porque vão ter acesso, ou alguns até já tiveram acesso à demonstração e podem trabalhar com eles e perceber. Há aqui alguns mapas, por exemplo, o mapa de pessoal no plano de negócios, que é comum ao plano financeiro, ou seja, significa que determinadas coisas que faça no plano financeiro, elas vão ser refletidas no plano de negócios. E depois temos aqui uma área que é a área dos relatórios. Ou seja, é possível, para além de exportar item a item cada uma das áreas do projeto, eu posso imprimir ou até exportar para Excel ou para Word os textos ou os mapas do projeto. No caso dos relatórios, o programa permite fazer e desenvolver 3 relatórios. O plano financeiro, onde é possível selecionar todos os mapas ou, eventualmente, só determinados mapas específicos. Eu aqui até vou selecionar o mapa dos investimentos para ser mais rápido. E o programa vai gerar um relatório, ou seja, vai gerar os mapas e os gráficos, eventualmente, que estão associados ao projeto. Aqui está ele. Portanto, com o gráfico, com o mapa associado, que eu depois posso imprimir para a impressora ou para PDF, posso exportar para PDF. E depois temos os mapas do plano de negócio e do plano estratégico. O plano de negócio ele vai gerar tudo o que são mapas e tudo o que são textos, tudo o que são estruturas, base de dados, por exemplo, que estão associadas aqui ao projeto. Mais uma vez, eu posso selecionar todos os menus ou posso vir aqui e só selecionar um determinado menu. Por exemplo, vou selecionar só este, o 2.9. Aqui em baixo, antes de eu clicar no botão gerar relatório, é possível eu fazer a pré-visualização ou até mesmo exportar para o Word. Qual é a vantagem de eu exportar um plano de negócios ou um plano estratégico para o Word? Como eu disse ainda há bocado, o software tem este editor de texto que é possível alterar, adicionar imagens, alterar o conteúdo do texto, a formatação do texto, pôr o texto as letras maiores, pôr as letras com outras cores, a bold ou itálico, etc. Mas não é o Microsoft Word, ou seja, eu posso querer até usar o Word para uma personalização ainda maior dos meus textos. Significa que eu tenho
Business Planner, utilizando aqui a opção do plano de negócios, por exemplo, para estruturar todo o encadeamento da ideia, que é o meu plano de negócios. Todos estes menus todos correspondem à ideia de que é ter um plano de negócios devidamente preenchido e corretamente preenchido em todas estas áreas, não é? E falamos, se calhar, um projeto, um projeto de investimento ou um plano de negócios ganhador, mas eu depois posso querer exportá-lo para o Word, até para alterar as cores, até para depois até associar outras folhas, associar outras imagens. Ou seja, aqui o que nós damos é a possibilidade a quem está a trabalhar com o software não ficar fechado em termos de outputs finais, em termos de resultados final, que é poder exportar para Excel ou para Word e trabalhar depois e concluir depois, personalizar todo esse conjunto de menus. No caso aqui, neste exemplo, eu vou aqui selecionar o 2.9, vou gerar o relatório e o que o software faz é cria-me isto automaticamente o texto que estávamos ali a ver e depois aqui com o símbolo impressora ou até mesmo exportar para Microsoft Word, eu consigo colocar este menu ou até todos os outros tópicos que eu escolher. Como eu disse, eu posso chegar aqui e selecionar todos estes tópicos e que o software vai gerar o projeto e o plano de negócios na sua totalidade e exportá-lo para o Word. Então, em jeito de conclusão e para terminar, concluindo que, de facto, aquilo que eu tentei demonstrar foi as 3 áreas muito importantes que o software trabalha, do que é criar um plano de negócios, a parte do estudo de viabilidade com o plano financeiro, o plano de negócios que é possível fazer também incorporando mapas que estão associados ao projeto de investimento, e depois um plano estratégico que pode ser ainda um outro plano que pode ser muito útil, nomeadamente até para empresas que já existam no mercado, e que digamos, se nós vamos investir num novo projeto, significa que se calhar vamos mudar alguma coisa na nossa estratégia. E então essa mudança de estratégia pode significar a construção de um plano estratégico mais específico, mais direto. Com isto tudo, tentei demonstrar que de facto que a aplicação é muito ágil de trabalhar, ela segue de facto os menus que mostrei aqui ao lado, seguem todas as boas práticas e todo o conteúdo e corresponde ao conteúdo académico que é utilizado e que é ensinado nas várias universidades e nas várias escolas de negócio. Nós temos isso contemplado dentro do nosso software. Ele é utilizado também por entidades associadas à área académica, por startups, e aqui a vantagem de facto é ter tudo centralizado num único só software, e um software que, para além de ser uma área de repositório de dados e de construção de documentos, é um software que permite orientar e que orienta o utilizador ao desenho de um plano de negócios através de todos estes menus e todo este fluxo de informação que ajuda muito e que nos pode transformar, em vez de demorarmos semanas a desenvolver um projeto de investimento, estamos aqui a desenvolver um projeto de investimento se calhar em dias, 2, 3 dias e temos o projeto desenvolvido. Ângelo, acho que preenchi tudo, acho que não tenho assim muito mais para avançar. A mim resta-me, se calhar, agora passarmos para algumas questões que a nossa assistência pudesse ter. Sim, acabaste por abordar todos os aspectos que tínhamos em agenda e de uma forma até bastante espontânea foste abordando, tal como disse no início, algumas dúvidas que normalmente os nossos clientes, principalmente numa fase inicial, colocam acerca da utilização do software. Portanto, dúvidas que rapidamente ultrapassam e, portanto, entram naquela fase de aprendizagem do software que basicamente é rápida. E depois também, como viram, a facilidade com que podem estruturar um projeto de investimento, um plano de negócios, também um plano estratégico, utilizando esta ferramenta, que de certa forma diria que visa colocarem quase de lado algumas ferramentas que vocês têm, que muitas vezes se tornam difusas, porque há várias ferramentas, principalmente em Excel, com que trabalham, e aqui realmente estará tudo centralizado, de maneira que vocês possam trabalhar nos vossos projetos de uma forma mais ágil, de uma forma mais célere, mais profissional e também colaborativa. Também um dos aspectos que melhoramos nesta versão foi de facto a parte colaborativa desta ferramenta. Dito isto, deixaria aqui espaço para colocassem algumas questões.
Se eventualmente quiserem, levantam a mãozinha, eu dou áudio para que possam colocar as vossas questões. Caso contrário, através do chat, coloquem as vossas questões. Eu tive a oportunidade, à medida que foram feitas as vossas inscrições no webinar, de disponibilizar a versão demo. A versão de demonstração é exatamente a mesma versão que o Rui acabou de apresentar. Não apresenta grandes restrições em termos daquilo que é a vossa análise do software, portanto, podem aprofundar alguma base de trabalho na versão de demonstração, com base também neste webinar, reforçar também o entendimento prévio, ou que venham a ter ou a melhorar com a versão de demonstração, e mesmo que não haja algumas questões a serem colocadas agora, podem colocar ou enviar um e-mail para marketing@rcrcontabilidade.pt. Portanto, ou eu ou o Rui daremos feedback às vossas questões. Nós temos também variedíssimo conteúdo acerca deste software, acerca desta versão, totalmente direcionada para o mercado angolano. Pode também servir para que vocês esclareçam algumas dúvidas ou vejam também conteúdo complementar a este. Não havendo questões, também atendendo ao facto de que o Rui fez a apresentação e a própria conclusão, ok, temos aqui o Zédio. Eu vou Rui, se fizeres o favor. Deixa-me só passar para o Austin. Ok. Ok, já estás. Ok. Zédio. Estou sim, muito boa tarde, Zédio. Boa tarde. É um prazer, Olá, como está? estar. Tudo bem. Boa tarde, prazer. Ok. É um prazer acompanhar esse webinar e foi bastante instrutivo. Obrigado. Não iniciei, não teve no princípio, mas deu para perceber muito bem o objetivo desse software, que é bem prático para as finanças. No entanto, a minha questão cinge-se no seguinte: ele é facilmente integrável, esse software no caso, porque é para gestão ou finança, né? É para finanças. No entanto, gostava de saber se ele também pode ser integrado com outros softwares. A minha questão cinge-se basicamente nisso. E como assim integrado, Zé? Ou seja, o software, a ferramenta, ou seja, integrado com outros softwares da mesma área ou integrado com softwares... Na mesma área. Uma das área. Sim. Por exemplo, para a automatização de informação, por exemplo, há informações, né, que possivelmente eu não precisarei lançar aí, né, no Business Planner, né? No entanto, eu poderia ter um outro software que já faça esse trabalho, né, um determinado trabalho, e que eu queira integrar a informação para o Business Planner. Gostava de saber se é possível essa integração de informações para depois o meu controle. Ou seja, o software, em termos de integração com outros softwares na mesma área, em Portugal não conheço, nós estamos a trabalhar esta versão em PT, em português é a única a trabalhar em Portugal. Existem eventualmente outras versões americanas ou algo do género, mas nós não fazemos integração nenhuma a esse nível. O que é possível fazer com a aplicação, e nós temos esse exemplo de alguns clientes nossos que fazem isso, que é, nós todos sabemos que o Excel é considerado a melhor ferramenta de gestão do mundo, não é? Porque no Excel nós conseguimos fazer tudo. E muitos dos cálculos, até chegarmos, por exemplo, aos orçamentos finais, aqueles que eu mostrei aqui no Business Planner, às vezes é possível nós termos isso integrado em Excel e fazermos os cálculos manuais. E o software permite fazer um copiar e um colar se tiver a mesma estrutura que o mapa. Por exemplo, há bocado mostrei um mapa de vendas, de venda de mercadorias, por exemplo, onde tem lá o número de unidades vendidas ao longo do ano e o número e o preço unitário que é vendido ao longo dos vários anos.
Como aquele mapa é anual, se eu tiver em Excel, por exemplo, um mapa que faz essa projeção mensal ano a ano, e depois tiver um mapa de agregação, eu posso chegar lá e copiar esse mapa do Excel para dentro do programa. Os dados podem ser integrados, desde que tenham a mesma estrutura, porque o software permite, assume cópia, ok? Assume que eu copio de um lado. Copiar, ok. Sim. Por exemplo, em termos de integração, se estivéssemos a falar em integração com o balanço ou demonstração de resultados, histórica, se for uma empresa já existente, aí ele não faz integração, é necessário colocar manualmente. Mas, mais uma vez, eu digo, se tiver um balanço ou uma demonstração de resultados que pode obter pelo seu software de contabilidade ou a partir do banco, por exemplo, e se tiver em Excel, se tiver a mesma estrutura ou uma estrutura muito semelhante, que até nós utilizamos a estrutura que é aquela oficial de contabilidade, não é? Pode muito bem chegar lá, copiar parte desse mapa integral, ou seja, poupa em vez de estar a inserir manualmente, aí tem essa poupança de dados. Tudo o resto, eu não estou a ver assim, onde é que eu podia fazer essa integração noutras áreas, até porque trabalhamos com uma área diferente de outros programas que estão no mercado. Ok. Não, deu para perceber. Fiz essa questão porque às vezes já temos um software concebido para o controle de dívidas e outras coisas. Então, e se trabalhar em Excel, até pode fazer o oposto. Ou seja, estamos a falar na questão da dívida. Pode, como eu disse ainda há bocadinho, naquele simulador que o software faz de cálculo de financiamento, o software permite calcular empréstimos, cálculos de empréstimos, aquilo que o banco faz, as contas que um banco faz, as contas o projeto também faz, não é? É cálculo financeiro, e o software tem lá esses planos. Pode até, imagino que tem num mapa, tem fecheiros feitos em Excel com cálculos de dívida e planeamento da dívida, para pagamento da dívida. Não, se utilizar dentro do programa, fizer esses cálculos dentro do programa, pode depois exportá-los para o Excel. E aí pode explorar ainda mais esses cálculos e personalizá-los e até pode agregá-los a outros mapas que já tenha. Portanto, uma das grandes vantagens, mais até deste Business Planner, não é tanto na integração de outros dados, mas é a possibilidade de todos os dados que ele gera podem ser exportados e transpostos para mapas em Excel, que depois podem ser trabalhados com outras vertentes, por exemplo. E aí tem essa vertente que pode trabalhar de uma forma muito, muito fácil e muito simples. Certo. Ok. Sim, filho. Obrigado pela sua intervenção, Zé. Obrigado. O Helder colocou uma questão, se é necessário uma instalação local. Sim, o software é instalado localmente, no posto de trabalho. O software gera também ficheiros que são armazenados no próprio ambiente de trabalho, numa pasta própria. Se eventualmente estaremos a pensar numa versão cloud para evitar a instalação, isto vai um pouco à vontade, ou um pouco à mercê daquilo que são aquilo que os nossos utilizadores ou os nossos clientes idealizam para isto. Muitas vezes não é este o fator diferenciador. E se eventualmente aqui a questão é uma questão de espaço, a aplicação é bastante leve, não ocupa um espaço insignificante em memória. Eventualmente os ficheiros ou os projetos, aí sim, se eventualmente por uma questão de segurança desejar remetê-los para uma cloud, para armazenamento ou para armazenamento, aí sim poderá fazer, mas o software é instalado em posto local. Sim, só para vos dar uma ideia, o projeto que eu estive a demonstrar ainda há pouco tem 17 megas, portanto é uma coisinha muito pequenininha, portanto e já tem alguns documentos lá dentro, porque eu já tinha alguns documentos adicionais, portanto não é algo que, digamos, a pegada digital, como hoje ele estava a dizer, é muito reduzida. E aqui toda esta capacidade que nós temos de trabalhar com os ficheiros poderem estar numa cloud, como a Dropbox, como a Box, como a Google Drive, como a OneDrive, podem depois estar, ou em algo como o Office 365, depois os projetos podem muito bem estarem alojados numa cloud dessas e serem acedidos a partir de lá, portanto não há esse problema. Podemos trabalhar com cloud storage a partir destas clouds de armazenamento, se as utilizarmos. Aliás, eu utilizo a Dropbox, utilizo a Box e temos outros clientes que utilizam também, põem os projetos no OneDrive, por exemplo, e estão a trabalhar com o Business Planner. É uma instalação local, mas como hoje me estava a dizer e bem, representa a pegada digital do software é muito, muito pequenina
e os projetos podem ser partilhados por várias áreas. Desde que haja licenças adicionais para isso. Desde que haja licenças adicionais, claro. Ok. Pronto. Não havendo questões, também estamos no limite do tempo que idealizamos para esta sessão. Repito, vocês podem direcionar as vossas questões para o nosso e-mail marketing@rcrcontabilidade.pt, daremos feedback em tempo útil. Relembro que têm a versão de demonstração em vossa posse, que podem testar e, portanto, ter aqui uma camada adicional em termos de conhecimento que vocês possam vir a ter acerca da ferramenta. Qualquer questão, estamos ao dispor. Da minha parte, eu agradeço a vossa presença, espero que tenha sido útil. Rui, agradeço também a tua apresentação. Eu agradeço também, Ângelo, a vocês e agradeço também à audiência e às questões que também colocaram digamos, à atenção que tiveram durante esta hora e, como o Ângelo disse, estarmos disponíveis para responder a todas as questões e de facto pensar que vejam esta aplicação, esta ferramenta como de facto uma ferramenta extremamente ágil de trabalhar nesta área de gestão que é muito interessante de trabalhar e que muitas vezes complica-se mais em termos de trabalho porque temos que desenvolver trabalhos extras e folhas de Excel e algo do género. Ok? Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado pela presença. Até a próxima. E uma boa tarde. Boa tarde.